Dia. Bom dia, graça, paz e bem da parte do Senhor Jesus Cristo a todos e todas. Que a graça, que o amor, que a luz, que a paz do Senhor nos guie nesse dia, nesse encontro, e que essa manifestação também encontre o coração de todas e todos que nos acompanham pelas plataformas digitais. Que esse espaço-tempo sagrado nos encontre e que esse encontro promova para nós a possibilidade do do sagrado em nós. Obrigado, Senhor, por esse tempo. Obrigado, Senhor, por essa comunidade. Obrigado, Senhor, por cada um desses afetos, por cada um desses amigos e amigas espirituais que nos acompanham. Nós estamos dedicados a fazer uma reflexão profunda a o que é, ou tentar responder o que é a comunidade de Jesus. Eu já disse no domingo passado e antecipei que as minhas próximas 3 pregações elas iriam para esse caminho, principalmente porque nós estamos no mês de julho e o mês de agosto é marcado pelas festividades da nossa comunidade que estará aniversariando. Então, o mês de agosto é o mês de aniversário da comunidade, o aniversário dessa casa, e isso traz para nós muitas perspectivas de celebração, mas também uma urgência a saber a respeito de quem nós somos, dos caminhos e compromissos que assumimos enquanto comunidade, enquanto igreja. E eu tenho chamado a atenção de vocês que eu quero fazer do mês de agosto um mês também de reflexões, de trocas, de construções coletivas. Por isso já nomeei esse mês como um mês de conferências, conferências internas que vão refletir externamente, né, em todos nós. E dentro desse processo de preparação e nos diálogos que eu tenho construído e feito com a Fê, ela disse que não há outro melhor caminho senão aquilo que nós fizemos desde quando nós iniciamos a nossa jornada enquanto comunidade, que é observar a igreja no primeiro século. E aí eu fui para Atos 2 e eu venho refletindo com vocês nos últimos domingos esse momento histórico da igreja de Jesus, ou da primeira igreja que nasce num contexto pós-morte e ressurreição de Jesus, e ali alguns elementos vão começando a ficar mais explícito a partir da relação que aquela comunidade e que aquela igreja começou a atuar no mundo. E Atos, capítulo 2, traz para nós uma forma de entender a comunidade de Jesus. Mas, para a gente entender a comunidade de Jesus, a gente também é levado para um desafio de não só discernir o que acontecia naquele tempo, mas saber o que pode, de fato, impactar no agora, no tempo presente. E aí eu trouxe uma introdução no domingo passado, porque foi um domingo de ceia, e eu acredito que foi a melhor oportunidade para falar da comunidade de Jesus, porque o primeiro aspecto da revelação da igreja é o aspecto da partilha, o aspecto da mesa. A mesa é a grande resposta de Deus para as nossas relações, é a comunhão. É a comunhão com os santos, é a partilha. E partilhar o pão identificado no corpo do Cristo que se entregou por nós, que nos salvou, nos deu a possibilidade da salvação para uma vida que não acaba mais. Então a gente fez essa partilha, e a partilha do pão ela é muito significativa, trouxe para nós uma resposta para que nos dê a compreensão que a sociedade, quando partilha o pão, ela se cura, e cura da sua própria solidão, e cura também dos seus estilhaços, né? Dos seus fragmentos. A mesa é um lugar de cura, é um lugar de libertação de todo o egocentrismo, de todo o individualismo, e também é um lugar de cura também de todos os nossos cansados e fragmentos que foram colocados sobre nós a partir do mundo que vivemos.
e nós entendemos que não fomos feitos para o isolamento. Saímos daqui com essa reflexão no último domingo. E o texto de Atos 2, ele não para nisso, não para no cafezinho no final do culto. Ele continua. Ele continua ressoando nos nossos corações e trazendo certas provocações, porque ele avança para áreas que a gente precisa mexer. Avança para áreas do nosso cotidiano e vai quebrando também muitos tabus da nossa sociedade. A partir a partir dos posicionamentos que estabelecemos quando identificamos essa relação com Cristo e a relação com a igreja. E aí eu queria que você abrisse a sua Bíblia, seu aplicativo, você que nos acompanha tem na tela, através do YouTube, Spotify, o versículo de Atos, capítulo 2. Eu vou ler 2 versículos agora, né, porque na semana passada nós lemos o versículo 42. Hoje nós vamos ler o 44 e o 45. Atos 2, 44 e 45 diz assim: Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuindo a cada um conforme a sua necessidade. Vou repetir, versículo 44. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Bom, se a gente partiu de um versículo no versículo 42, onde falava da partilha do pão, que curava da nossa solidão, quando entendemos a mesa como uma mesa comunitária, o versículo 44 e o versículo 45 vêm para curar as nossas vidas da ansiedade e vem para curar também as nossas vidas de todo o processo estabelecido que envolve a característica do egoísmo. O versículo 44 e 45 nos livra da ansiedade e nos livra do egoísmo. E aí o primeiro ponto que eu queria refletir com vocês é sobre esse mito da autossuficiência. Eu não sei se vocês têm percebido ou se essas coisas têm chegado só para mim, por conta das pesquisas. Mas existe um sem número agora de influenciadores, jovens e crianças, estabelecendo uma comunicação voltada a ser uma pessoa autossuficiente e desenvolvendo parâmetros a partir da sua realidade. Na maioria dessas crianças que herdeiras, ricas, que já estão, que não têm a preocupação com o prato de comida que ela precisa correr atrás para o dia de amanhã ou para o dia do hoje, e vai estabelecendo algumas regras de como enriquecer, ou como ter uma mente milionária, ou como ser uma pessoa, né, que não, não tem uma mentalidade pobre. Então, uns rolês assim, uns termos nesse sentido. E isso começou a soar para mim como algo muito bizarro. Existem várias análises também a respeito desse processo, mas óbvio que essas crianças, esses jovens, estão sendo influenciados por adultos irresponsáveis também e que não têm um mínimo de consciência de classe, de capacidade de discernimento da realidade do mundo e vão falando, né, falando regras, ditando regras, que não se traduzem, de fato, a realidade do nosso povo. Então, entender esse texto para nós é necessário porque vai trazer a reflexão do tamanho da subversão que a igreja primitiva fez no seu tempo, porque é necessário olhar para a igreja primitiva, entender a subversão que foi imposta naquele tempo e naquele momento, mas, de alguma forma, também entender como que funciona o nosso mundo, como que funciona os dias, né? Os dias atuais, como que o mundo rege. E aí eu vou sempre fazer uma análise quando sou provocado dentro desse aspecto num sistema neoliberal, que vai mostrar para a gente
esse modus operandi, né? Tentando estabelecer o mito da autossuficiência como um parâmetro para o nosso cotidiano e que a gente começa a estabelecer algumas regras para a vida que no final a gente não consegue pagar. Entende? Porque a gente não é herdeiro. Porque a gente não está com a nossa vida financeira resolvida. A gente ainda continua sendo classe trabalhadora e por mais que você tenha um alto salário, se você sair desse emprego, você sabe o preço que você pode pagar. Então é um risco. E esse risco nos coloca na direção dessa busca por autossuficiência, e essa busca nos sufoca também, porque a gente é ensinado desde a infância que a gente tem que ser treinado a organizar o nosso mundo pessoal para que a gente não sofra na pobreza ou na miséria, etc. E tal. Então, nós, de fato, somos treinados, né, ainda na infância. Né, e eu lembro que quando eu estava construindo esse texto, eu falei assim, né, desde a escola, mas não é a escola não é responsável disso. Né? Desde a infância, desde a da adolescência, e principalmente no mundo digital em que a informação está na tela, né? A gente acaba sendo levado por uma enxurrada de informações que tentam trazer para a gente uma lógica em que você é uma empresa. Você deixa de ter uma característica de um ser CPF, de uma pessoa física, e passa a atuar no mundo como uma pessoa PJ, uma pessoa empresa. E a vida precisa ser organizada por uma pessoa empresa. A pessoa física é um erro, é uma falha operacional no sistema neoliberal. E é urgente que cada vez mais pessoas mais novas se tornem empresas. E é por isso que essa mentalidade entra na nossa sociedade e começa a mudar a nossa forma de agir, de operar e de conduzir, inclusive até mesmo as nossas relações. Porque agora você precisa entrar no movimento do acúmulo. Se você não acumular, se você não garantir o seu terreninho, a sua casa, se você não garantir a estabilidade na sua conta bancária, se você não tiver sucesso profissional, se o seu nome não estiver bem posicionado no LinkedIn, deu ruim para você. Porque é isso que está posto para nós. Uma geração que vai se performar para o futuro a partir da performance do acúmulo. Você precisa guardar dinheiro para garantir o seu futuro. Você precisa organizar a sua vida também com a construção de novos muros, muros de proteção social, muros para segurança, muros também para o seu bem. E nós nos isolamos nesse processo. E qual que é o custo psicológico dessa dinâmica? Qual é o custo psicológico disso? Eu ainda tenho um pouco de esperança de entender que a nova geração não vai pirar e em algum momento ela vai se estabelecer como um movimento de revolta contra essa sociedade do cansaço. Pode ser uma grande utopia o que eu estou dizendo para vocês, e talvez seja, mas eu ainda estou torcendo e orando para que essa nova geração consiga se estabelecer contra esse jeito de organizar o mundo que tem massacrado as pessoas, inclusive nós, a nossa geração. E é por isso que a gente está cansado, é por isso que a gente está sobrecarregado, e esse cansaço não é só físico, né? A gente sabe que ele é mental e, por que não dizer também, espiritual. Porque até a nossa espiritualidade também é afetada. Nesse cansaço existencial. Nossa existência vive sobrecarregada em diversos contextos
textos, né? E uma geração absolutamente exausta, ansiosa, ela vai ir para a vida com medo, com medo, com medo da falta, com medo de acabar os recursos. Uma sociedade como a nossa vai para a vida com medo de algo, do pouco que tem, acabar. E aí a gente se propõe para o mundo com estas tensões. E é dessa forma que a gente reage, a partir do acúmulo de receios e medos que um sistema desse vai impondo sobre nós. Então, quando uma pessoa reage de uma maneira violenta, ela não reage do nada. Reage a partir do seu contexto, das pressões sociais que ela vive, das maldades que ela assiste, aprende, consome. E é isso que ela entrega, porque é isso que ela comeu, isso que ela recebeu. E pensar, né, nesse tempo, quando o apóstolo Paulo e os cristãos primitivos olhavam para o império, olhavam para um cenário muito parecido com o nosso. Claro que o nosso com uma operação mais sofisticada e tecnológica. Mas no Império Romano, todo o processo era baseado pela forma de poder, de conquista e também de acúmulos, acúmulo de riqueza para poucas pessoas. Não muito diferente do que acontece hoje. Por mais que a gente hoje tenha alguns instrumentos mais sofisticados para conseguir fazer com que essa operação se organize e se mantenha. E aí o que os primeiros cristãos fizeram? Eles propuseram uma comunidade subversiva, inspirados na pessoa do Cristo. Estabeleceram na história uma comunidade que agora se chamaria, que teria essa relação de compreensão como igreja, e começaram a receber até apelidos na época, né? Porque como eles começavam a se reunir e viver de uma maneira diferente do normal, inspirados no Cristo, as pessoas tiravam onda com a cara deles, falando assim: ó, os cristãos lá. Lá vai os cristãos. Que também não é muito diferente hoje, dependendo do que a gente está fazendo aí, lá vem o crente. Né? Cristão, a palavra cristão, ela nasce de um deboche, de uma tiração mesmo. O que significa cristão? A palavra cristão significa pequenos cristos. É tipo, olha os cristinhos aí, os imitadores do Jesus crucificado. É tipo uma tiração de onda, os pequenos cristos. Embora seja bonito, né, para nós hoje, poético, mas na época era tiração de onda. Lá vai os cristãos. E os cristãos dos primeiros séculos desenvolveram uma comunidade que vai contra a cultura, uma comunidade que estabeleceu uma relação de contracultura absurda para a sua época e para o seu tempo, porque eles não pegaram nas armas, eles simplesmente começaram a dividir tudo que eles tinham. Esse é o movimento de contracultura. Eles começaram a compartilhar tudo que tinham. E aí nasce aquilo que eu chamo da teologia do tudo em comum. Porque o texto diz, eles tinham tudo em comum. Eles distribuíam conforme a sua necessidade, diz no versículo. E nós estamos falando aqui não de um modelo econômico que eles estavam impondo na sociedade. Aqui, o que está sendo revelado no texto bíblico é uma profunda conversão do olhar e da sua sensibilidade para com o próximo. Entende? Não é nenhum ismo que está sendo estabelecido aqui. Capitalismo, comunismo e outros ismos. Não é um modelo de ismo. É um modelo de
profunda conversão, inspirado no Cristo. Inclusive, não é cristianismo, não é ismo. É um movimento de uma comunidade subversiva que partilha tudo que tem com todo mundo. Isso é extraordinário. Isso é extraordinário. E aqui a espiritualidade cristã se encontra com uma outra tecnologia de saber. Por que não perceber o saber ancestral nas relações que estavam construídas nessa primeira sociedade, nessa primeira igreja? Um saber ancestral que vinha dos povos originários, um saber ancestral que poderia vir, né, muito da filosofia africana do seu tempo, porque a Bíblia, vocês sabem que é um livro escrito em território africano ou afroasiático. E tendo essa compreensão, a filosofia africana ela está muito latente na história e na maneira que é desenvolvida as relações. Hoje nós chamamos uma das tecnologias do saber africano como Ubuntu, como essa tecnologia de compreender que eu sou porque nós somos, que rompe com o individualismo e quando você não chega sozinho, chega carregado de histórias e vivências e memórias dos seus ancestrais. Essa é uma realidade que está posta ainda que a gente negue. Mas você não é um ser sozinho. Você não chega aqui só, você vem carregado de outras relações e de outras tecnologias que foram estabelecidas para você estar aqui são e salvo. Essa é uma delas, e o bem viver, que é uma tecnologia ancestral dos povos originários. Tudo isso estou dizendo porque são formas de relações em comunidade. Eu posso aqui diante, né, de frente com a minha mãe, né, que está presente, que me ouve, dizer que nós só estamos como família estabelecidos de pé porque vivemos essa realidade da comunidade dentro da nossa casa, da partilha e do cuidado um com o outro, que foi sendo estabelecido a partir dos ensinamentos que recebemos dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos ancestrais. E muitos dos ganhos que nós temos enquanto família podem ser reverenciados por isso. A grandiosidade disso é que isso escala nas nossas relações quando nós chegamos na igreja e estabelecemos esses compromissos de cuidado, de amor, de proteção e de desenvolvimento dos nossos afetos. É aqui esse barulho? Puxa vida, desculpa. Não sei lá onde está pegando. Aqui. Vou tentar não me mexer muito, então. Mas não está dando. Bom, retorno. Aqui é mais uma da compreensão que está sendo estabelecida a partir desse processo de entender que existe uma tecnologia, uma sabedoria ancestral que está operando na nossa vida e que precisa ser compreendida e reverenciada, porque é a partir dela que a gente vai começar a olhar para as coisas e não achar que elas vieram num pacote de plástico, especialmente a comida, mas que ela tem todo um processo até chegar à mesa da nossa casa. Essa compreensão estabelece também a nossa relação com a salvação. Da maneira como a gente vê a salvação, não como uma estrutura que é voltada só para o eu, mas é para o nós. Que é exatamente isso que Jesus sonhou para a igreja, uma salvação coletiva. Você não vem para a igreja para buscar a sua salvação.
Você vem para a igreja para desenvolver a nossa salvação. A salvação é para todos nós. Não faz sentido você desenvolver uma oração diante do sagrado para que ele responda aos seus anseios sem perceber a pessoa do seu lado. Mesmo também entendendo que você também tem as suas potencialidades, as suas capacitações, os seus recursos tecnológicos, e eles não foram estabelecidos só para você. Tudo que Deus te deu, deu para ser partilhado para todo mundo. E isso quebra um pouco a ideia, que eu acho muito frágil, de entender que quando nós lemos um texto de Atos 2 e quando o texto fala que eles venderam tudo que tinham e partilharam com tudo, com todas as pessoas, é que eu estou chegando para você e dizendo, olha, a partir de hoje a gente vai vender tudo que a gente tem e a gente vai compartilhar com todo mundo. Não, e a gente vai virar uma comunidade hippie. Não é isso que eu estou dizendo para a gente fazer. O que eu estou querendo trazer para vocês é que aquilo que aqueles irmãos da primeira igreja estabeleceram com aquela comunidade foi proposto a partir de uma sensibilidade dos recursos que eles tinham dentro da sua realidade. Mas hoje, quais são os recursos que nós temos dentro da nossa realidade? Por exemplo, se você é um profissional de finanças, deve ter algum irmão aqui passando alguma dificuldade, você precisa partilhar um pouco desse saber. É uma forma de você salvar um irmão que está com as suas contas desequilibradas. Se você tem uma habilidade tecnológica, né, que pode abençoar algum irmão ou irmã, sabe? Essa sensibilidade de entender quais são os nossos saberes e as nossas capacitações, ainda que sejam profissionais. Como a gente pode partilhar isso? E isso só vai ser possível a partir das nossas trocas. Por isso a mesa é tão sagrada. E a mesa é esse lugar simbólico onde a gente troca ideia. E torna a dizer que não para no cafezinho depois do culto. Talvez o cafezinho depois do culto ajude a gente a começar essa conversa. Mas para dar continuidade, vai ser sobre as vivências que estamos nos corresponsabilizando uns com os outros. A comunidade de Jesus entendeu que a verdadeira segurança não está no tamanho da sua conta bancária. Não está. A sua verdadeira força está na rede de afetos que ela conseguiu construir. Você pode ter uma conta bancária bem gorda. Se a sua rede de afeto for pequena, você não tem nada. Não tem nada. Quando aqui o texto diz, né, ter tudo em comum, hoje para nós não significa necessariamente a gente compartilhar tudo que a gente tem, ou vender tudo que a gente tem para compartilhar, mas é traduzir isso na experiência do agora. Traduzir isso na experiência daquilo que você tem como talento. Qual é o seu talento? Inclusive, existe uma riqueza na nossa sociedade que muita gente não sabe, mas ela está toda hora acontecendo e que vale mais do que o dinheiro. Sabe o que é? O tempo. Você já pensou em compartilhar o seu tempo para alguém? Isso é uma provocação. É uma provocação para nós. Eu confesso que tenho um pouco dessa dificuldade. Por ser uma pessoa que se doou tanto, né, para diversas coisas. Hoje eu abro meu WhatsApp, eu até preciso levar para terapia. Isso, não estou com uma boa relação, porque não consigo atender toda a demanda que está chegando, de fato. E graças a Fernanda, as terapias e a minha relação com tudo isso, eu estou tentando. Na verdade, vou compartilhar aqui uma fragilidade. Estou aprendendo a dizer não. Disse sim para muitas coisas e agora eu preciso estabelecer também
uma zona segura para minha sanidade, né, mental, né, para minha saúde e para a saúde dos meus pares, óbvio, né, porque quando se eu estou bem, tudo à minha volta vai bem, né? Então, é um pouco disso, sabe? É entender que a gente tem coisas para partilhar, sejam elas talentos, sejam elas o seu próprio tempo, ou os recursos, até mesmo financeiro. Recursos que pode ser de objetos, de coisas que tem. Eu que estou vivendo a paternidade, sei o quanto foi para mim importante os presentes que eu recebi para a pequena Lorena. Né? Porque a Fernanda tirava onda com a minha cara, né? Quando ela ainda estava grávida, assim, de barrigão, a gente no mercado olhava o preço da fralda e falava, meu Deus. Aí começava a fazer cálculo, assim. E como eu fui abençoado, né? Nos chás, nos presentes e tal, porque cada isso tem um valor, gente, vocês têm noção, né? Quem passa sabe. E as partilhas, né? Porque da mesma forma que a gente recebe os presentes e foi amparado por trocas, ó, o bebê usou, né? Pouco tempo, ó, acho que cabe na Lorena. E aí a gente vai fazendo essa partilha. E eu acho que é um pouco dessa experiência do saber ancestral, a partilha e o cuidado com o outro. Isso nos ajuda a continuar, nos manter, nos estabelecer enquanto comunidade, enquanto igreja, no amor, no cuidado e no afeto que a gente está, de fato, propondo a ser, fazer e acontecer. É isso. A gente precisa ter um olhar mais sensível, né? Eu sempre provoco isso. Eu sei que essa comunidade tem um olhar sensível, mas eu estou sempre batendo nessa tecla. Sensibilize o seu olhar. Cuidado com o seu irmão é fundamental. Né? Eu já tive momentos de muita vulnerabilidade financeira e foi graças aos meus amigos que eu consegui sair da situação que estou. Mas eu não quero agora endurecer o meu coração e não ter a sensibilidade de outros e outras que passam por algum tipo de vulnerabilidade e não abrir mão para dar para ela um pouco do meu talento, um pouco do meu tempo ou um pouco do meu dinheiro. É isso. Bom, concluo, meus irmãos, com a ideia de entender que a igreja. Eu estou sem o tempo aqui, não sei quanto tempo tenho. Né? Quero concluir dizendo que, enquanto igreja, eu quero continuar caminhando para esse novo, sabe? Esse modelo de sociedade tão subversivo, tão complexo e tão desafiador para nós. É uma oportunidade para a gente avançar. E não para a gente também falar que a gente é melhor, né? Ah, olha o nosso modelo aqui de relação. Né? Não é sobre isso, não é sobre essa exposição. A exposição, a única exclusiva exposição que a gente vai ter é a relação de afeto, de compromisso, de cuidado e de segurança, né? Que vai girar dentro dessas amizades espirituais que estamos desenvolvendo. Amém? Então saia daqui um pouco mais confiante na possibilidade de acreditar numa comunidade que se cura uma com a outra, ou uns com os outros, né? Se autocura. Eu vou para a igreja porque o pastor vai me dar uma palavra e eu vou sair curada. Não é sobre isso. Quando você vai para a comunidade, você vai para ampliar a possibilidade de fazer com que essa comunidade seja a cura para o seu cotidiano em todos os aspectos, como torna a dizer, além do cafezinho no final do culto. A gente precisa ir além. Amém? E que Deus nos abençoe com isso. Que o evangelho passe de meu para nosso. Em nome de Jesus. Que o evangelho sagrado deixe de ser meu e passe a ser nosso. De todos nós. Convido você a descer todas as armas de autossuficiência, sabe? Se esvaziar de todas as ferramentas que foram colocadas na sua mão para você potencializar o seu eu. E começar a deixar a comunidade ser uma resposta de Deus na sua vida.
em todos os aspectos, tanto naquele em que você se encoraja para pedir ajuda e se permite ser cuidado, quanto aquele também que, quando você identifica uma situação, você também se dispõe a cuidar, né, a dedicar o seu tempo, esforço e talento. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe e se você tem uma necessidade, se você tem uma dificuldade, se encoraje em compartilhar com a comunidade. A gente não pode ter medo de pedir, não, tá? Porque senão a gente passa um perrengue aí sozinho, sem falar, sem partilhar, e às vezes a pessoa do seu lado tem uma solução aí para resolver, para te tirar dessa condição. Vamos partilhar um pouquinho mais, vamos estabelecer relações seguras uns com os outros. Em nome de Jesus. Bom, que a graça do Cristo nos liberte de todo mal, de todo sistema injusto que o neoliberalismo trouxe para as nossas relações. Que a graça do Senhor Jesus nos liberte de toda a tirania do acúmulo. Que a graça do Senhor Jesus nos ensine a beleza da partilha. Quero orar contigo. Querido Deus, nós te louvamos, exaltamos o seu nome e chegamos aqui provocados pela sua mensagem. Que todas essas revelações que vieram a partir desse diálogo reflitam em tudo que estamos construindo e que estabelecemos como igreja, como comunidade. Nós precisamos continuar a nossa jornada inspirados em Ti. E há um desafio num tempo em que a comunicação é tão grande e que dispersa a nossa atenção. Nós queremos voltar a certos gestos que a igreja primitiva fazia, que as primeiras igrejas faziam, que é silenciar o nosso coração. Muitas vezes é entrar no nosso quarto, fechar a porta para que qualquer tipo de interferência fique lá fora e que o nosso coração protegido consiga ter um diálogo consagrado como talvez nunca teve. Ah, Senhor, nós precisamos da sua ajuda, do seu cuidado e precisamos que o Senhor nos dê essa oportunidade de estar mais perto de Ti. Nos cura e nos faz, Senhor, uma comunidade que está disposta a se autocurar uns com os outros. Nos dê a possibilidade de vivenciar a beleza da partilha. Assim como o Senhor partilhou do seu amor, da sua graça, de tudo que tem, nós queremos voltar a um mundo que sofre com os seus movimentos sagrados. Oramos em nome de Jesus. Com suas mãos aos céus, que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo e que a comunhão e a manifestação do Espírito Santo esteja sobre a vida de cada um de nós. Que a graça e o sopro da rua divina chegue nos corações de toda a gente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém e amém.